A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amados e queridos irmãos, para quem não me conhece, eu sou Naldo Vieira, criador da página Experiência da Bíblia e também criador do canal Experiência da Bíblia. Se você navega no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você está assistindo pelo Facebook, não deixe de seguir a nossa página. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Cada pessoa que se converteu ao Evangelho, através de cada palavra que está sendo ministrada aqui, pode ter certeza que você receberá a recompensa da parte de Deus. Porque eu não busco honra e nem glória para mim, mas sim para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória, pelo século do século. Gostaria de compartilhar uma palavra com cada um dos irmãos, que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo de número 10 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor e Salvador Jesus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguir e mentindo disser todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amados, como nós já sabemos, a palavra de Deus, ela tem muito o que nos ensinar, mas para isso nós precisamos dedicar um tempo para aprender a palavra de Deus. Muitas pessoas querem falar de Deus e não estudam a palavra de Deus. Muitas pessoas querem evangelizar a palavra de Deus, mas não tiram tempo para meditar na palavra de Deus. E muitas delas ficam somente nas palavras ditas pelos homens e não o que realmente diz a palavra de Deus. Nós sabemos aqui que Jesus ele sobe a montanha e começa a ensinar aos seus discípulos a respeito dos bem-aventurados, o que significa cada bem-aventurado. E eu senti de Deus trazer a partir do versículo 10 para falar um pouco a respeito desse ensinamento tão grandioso de Jesus para cada um de nós. Eu não sei se você tem prestado atenção, não sei se você tem buscado do Senhor aprender cada vez mais dele, mas nós devemos aprender e saber e ter o pleno conhecimento quem é Jesus Cristo. Qual foi a missão de Jesus nessa terra? Qual foi o propósito de Deus enviar o seu único filho? Nós sabemos muito bem que o homem foi criado imagem e semelhança do nosso Senhor. E nós vemos que o Senhor deu um jardim grandioso e maravilhoso para que o homem viesse nele habitar. Mas o Senhor deixou uma ordem para o homem, dizendo: olha, tá vendo este jardim? Tudo é teu, tudo pertence a ti, porque eu estou te dando. Mas eu te dou um estatuto, ou seja, uma ordem, que você prove de tudo aqui, menos deste fruto que se encontra no meio do jardim. Dele não provarás, porque quando tu provares, certamente morrerás. E eu não quero que isso aconteça com vocês, eu quero que vocês venham a ser felizes, que eu possa estar todo final de tarde com vocês, todo o tempo com vocês. Aqui vocês não vão ter necessidade de nada.
Tudo que vocês precisar, aqui vocês terão, porque eu dou a cada um de vocês gratuitamente. Só que o homem esqueceu desses ensinamentos do próprio Deus. Ensinamento este que o Senhor, ele só queria do homem que ele o obedecesse aos seus ensinamentos. Porque a palavra de Deus deixa bem claro: todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Aquele Deus tão poderoso e tão glorioso, que o homem tinha um contato tão próximo dele ali no jardim. A partir do momento que o homem desobedeceu às ordenanças de Deus, este homem perdeu esse contato. A Bíblia vai nos dizer que quando o homem peca, os olhos deles foram abertos. O olho dele foram abertos. E quando eles ouviram a voz de Deus chamar naquele jardim, o homem, ele se escondeu de Deus. E nós vemos hoje que o homem continua se escondendo de Deus. Hoje o homem continua se afastando de Deus. Hoje nós temos gratuitamente a palavra de Deus nas nossas vidas. Diariamente você vê alguém falando de Deus para as pessoas em TVs, em rádios e através de redes sociais, e as pessoas continuam fugindo da voz de Deus, ou seja, da palavra de Deus. E isso onde tem feito grande separação entre Deus e o homem. O Senhor tenta se aproximar das pessoas, mas as pessoas o rejeitam ele. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor chegou naquele jardim, que ele chama pelo Adão, ou seja, Adão, e Adão, ouvindo a voz de Deus, ele foge, ele se esconde. Mas a Bíblia diz que ninguém foge da presença de Deus, ninguém se esconde, porque o Senhor sabe todas as coisas e ele conhece tudo. Mas o que aconteceu ali? A Bíblia diz que o Senhor, ele não contempla o pecado, ou seja, ele não vê o pecado. Não é que o Senhor tem problema de visão, é porque ele, o pecado, Deus é tão santo que o pecado diante dele, se ele vê, o pecado será eliminado. Ou seja, o pecador será consumido pela glória de Deus. A Bíblia vai dizer que um dos profetas de Deus, um homem chamado Moisés, servo fiel e obediente ao Senhor, no começo do seu ministério, ele estava tão com vontade de conhecer o Senhor, de tanto se aproximar dele, ele tinha tanta paixão de conhecer a Deus, quem ele era realmente, pessoalmente, que a Bíblia diz que ele pediu a Deus para vê-lo. Mas o Senhor respondeu para ele: olha, Moisés, tu não sabe o que tu pedes. Nenhum homem pode me ver, porque se ele ver, ele morrerás. Por quê? Porque o homem foi destituído e eu sou santo. Eu sou santo. Nenhum olho carnal poderá me ver e ficará de pé diante do meu poder e a minha glória. Moisés, eu vou te conceder, porque me pediste. Eu vou te conceder que você veja pelo menos as minhas costas passando quando eu passar. A Bíblia diz que Deus permitiu que Moisés visse ele pelas suas costas. E quando Moisés viu aquele poder e a glória do Senhor, ele caiu como morto. Você pode entender, veja bem, o grau de santidade diante do Senhor que Moisés alcançou. E quando ele viu apenas as costas do Senhor,
quando passou, ele caiu por terra como morto. Isso porque o Senhor tinha permitido. Agora hoje nós vemos que as pessoas hoje são as pessoas depravadas, são pessoas abomináveis diante do Senhor. Muitas pessoas que confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, se tornando desobediente e abominável diante de Deus. Nós vemos claramente que o Senhor diz isso em Tito, através da carta que Paulo envia a Tito. Algo interessante é que a Bíblia vai dizer, olha, bem-aventurados sois os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Senhor está dizendo, vocês estão vivendo num mundo onde o mundo não aceita a santidade de Deus. Eles não aceitam aqueles que buscam a Deus, eles não aceitam aqueles que servem a Deus. Como de costume, você vai ver que pessoas que não temem a Deus, que não buscam a Deus, que não oram a Deus, mas quando você está fazendo a obra de Deus, essas pessoas se levantam para te rejeitar, para te caluniar e para falar mal de você. Mas isso é para que nós saibamos que o Senhor diz, quando vocês estiverem praticando a justiça, bem-aventurados sois, mas sabendo que quando vocês quiserem praticar a justiça da qual eu tenho estabelecido para que vocês o cumpram, vocês serão, vocês sofrerão, vocês serão perseguidos, vocês serão injustiçados, vocês serão maltratados, vocês serão até mesmo expulsos de vários lugares por conta que vocês querem fazer justiça, para que todos recebam da minha parte a oportunidade de receber a salvação. Vocês ensinarão o caminho para as pessoas, me apresentarão diante delas e muitas delas não aceitarão. Porque Jesus já tinha nos alertado dizendo, vocês, os fariseus e os escribas, cercaram Jesus e pediram para que ele se revelasse a eles, dizendo, fala para nós abertamente se tu és realmente o Cristo, para que nós não possamos mais estar andando angustiados ou perturbados. Jesus disse, olha, vocês querem que eu me revele a vocês, mas vocês não crerão no que eu irei falar para vocês, porque vocês não sois das minhas ovelhas, ou seja, olha os sinais que eu faço. Vocês são testemunha que ninguém pode fazer os sinais que eu faço se Deus não estiver comigo. E vocês são testemunha disso, porque em João 3 vai dizer que um príncipe da sinagoga chamado Nicodemo vem diante do Senhor e diz, olha, mestre, eu sei que nenhum pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Eles mesmos sabiam, porque o próprio Espírito Santo de Deus dava testemunho de quem Deus era, de quem Jesus era ali. Mas eles não aceitavam, porque Jesus, cada vez mais, não era o que Jesus queria, ganhar popularidade, mas Jesus queria que as pessoas reconhecessem ele pelo que ele é. E Jesus começou a pregar o quê? Os seus ensinamentos, dizendo, olha, o reino de Deus é chegado. Se arrependei-vos para que vocês não sofram a condenação eterna. Porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar o que estavam perdidos. E nós sabemos muito bem, por Jesus pregar a verdade, muitos rejeitaram, muitos criticaram, muitos perseguiram ele até mesmo para a morte. E no verso 10 vai dizer assim, bem-aventurados os que sofrerem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando você faz a obra do Senhor verdadeiramente, pode ter certeza que as perseguições virão. As tribulações virão,
Porque o mundo, assim como ele não reconheceu a Jesus Cristo, possivelmente também eles não reconhecerão os discípulos de Jesus que estão sendo enviados até eles, para que eles também recebam a oportunidade da qual o Senhor Jesus Cristo deu para cada um de nós. A Bíblia vai dizer em João claramente dizendo, olha, o mundo não vos aceita porque vocês não sois do mundo mais. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo vos aceitaria, mas como vocês agora são de cima, vocês são escolhido meu para herdar a vida eterna, o mundo assim vos rejeita. Irmão, muitas das vezes nós estamos pregando o evangelho, nós estamos querendo levar a palavra com sinceridade e verdade, e tem pessoas que se sentem até mesmo ofendidas, porque elas olham para elas e se acham numa boa condição. Mas quando falamos a palavra de Deus, mostrando para ela, dentro da palavra, que é necessário que todos aqueles que habitam, ou seja, que buscam pela salvação, eles precisam aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Caso contrário, essas pessoas sofrerão a condenação eterna. Tem muitas pessoas que, olha, eles dizem que creem em Deus, que até mesmo rezam. Tem muitas pessoas que usam a expressão de reza. Para começar, nem bíblico é reza, mas sim a oração é bíblica. Outra coisa, o Senhor nos ensina que nós não deveremos se prostrar diante de ídolos e nem de imagem e nem prestar culto a nenhum tipo de Deus. A Bíblia vai dizer que nós não podemos prestar culto de adoração aos discípulos. A Bíblia vai dizer que nós não deveremos ter imagem de ninguém que há em cima no céu, nem na terra e nem embaixo na terra, no sentido de prestar culto de adoração. E hoje é o que a gente mais vê, as pessoas caminhando até mesmo de joelho para pagar seus pedidos a pessoas que já morreram, que nada pode fazer. A Bíblia deixa bem claro que estas pessoas se tornarão como estes ídolos, como estas imagens, que tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem perna, mas não anda. Essas pessoas se tornam semelhantes a elas, porque eles tiram o atributo que é devido somente a Deus para compartilhar com estas entidades. Por isso o povo de Deus foi punido severamente lá no deserto, porque eles abandonaram o Deus verdadeiro para adorar um bezerro da qual o Senhor não tinha permitido, e até hoje ele não permite que ninguém faça imagem de escultura para prestar culto de adoração. Por isso a Bíblia diz que nós deveremos ser justos, nós deveremos praticar justiça, nós deveremos ser justos como ele é justo, nós deveremos pregar a verdade. Por que Jesus foi morto? Por que Jesus foi rejeitado? Porque ele pregava a verdade e as pessoas não aceitavam a sua verdade. As pessoas queriam e diziam que conhecia a Deus, que obedecia os ensinamentos, mas quando Jesus veio, de quem a lei e as escrituras apontavam que ele é o verdadeiro Salvador de cada um que crê, as pessoas rejeitaram a salvação e ficaram somente com as letras. Ou seja, a letra das escrituras aponta para que Jesus Cristo, para que nós saibamos que Jesus Cristo é o Salvador de todos aqueles que anseiam pela vida eterna no nosso Senhor. Mas as pessoas abandonaram isso. As pessoas querem fazer as suas obras de qualquer maneira, elas querem viver de qualquer jeito, mas diante de Deus não é assim.
diante de Deus é renunciar a algo que te prenda ao mundo. A Bíblia, ela é confrontadora para aqueles que querem cada vez mais buscar o reino. Porque todos os dias nós vemos, quando nós lemos a palavra de Deus, ela está sempre nos exortando, dizendo: olha, vocês precisam mudar isso, vocês precisam mudar isso, porque os sinais estão aí, e se vocês continuar do jeito que estão, vocês não subirão. Tem dias, meus irmãos, que a batalha espiritual é muito grande nas nossas vidas. Porque nós vemos os acontecimentos na nossa vida e quem está em nossa volta, e nós vemos que muitos ainda não estão preparados para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E os dias estão chegando ao fim, a porta está se fechando. E nós não podemos mais perder tempo de ficar buscando nossos próprios interesses. É tempo de buscar o Senhor e começar a praticar justiça. Nós vemos hoje que não há tanta perseguição porque as pessoas estão modernizadas. As pessoas ficaram tudo moderno. As pessoas hoje, se você olhar para um cristão e para quem está no mundo, não tem mais muita diferença, porque você hoje pode ver que as pessoas não estão se preocupando em se santificar mais diante de Deus. Você olha para o cristão que está na igreja e para aqueles que estão no mundo, a imagem é a mesma que eles apresentam, tanto no falar como no agir, na forma de se expressar, e são pessoas que acreditam que estão em boa condição para se encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que sem santidade é impossível agradar a Deus, ou seja, sem a santidade também não veremos a Deus. Se nós não podemos, sem santidade, ver o Senhor Deus, sem santidade nós não podemos agradar a Deus, o que será de nós? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Nós estamos vivendo numa época que as pessoas acreditam em Deus, mas não querem obedecer a Deus. São pessoas que até acreditam que estão numa boa situação, mas não querem andar nos ensinamentos da qual o Senhor estabeleceu. Quantas igrejas hoje, quantos templos se encontra cheio de pessoas mortas espirituais, pessoas que andam de qualquer jeito, que falam de qualquer jeito, que se veste de qualquer jeito, que vive cheio de moda. E eu acho maravilhoso a palavra de Deus, que ela tanto exorta quem está ouvindo e também exorta quem está pregando, para que ele saiba que a palavra é de Deus. E eu tenho, irmão, eu tenho que falar para vocês que eu tenho, cada vez mais que eu tenho ministrado a palavra de Deus, o Senhor tem me exortado severamente. Tem muita coisa sobre mim que eu preciso mudar imediato. Caso contrário, meu irmão, eu estarei semelhante àqueles que estão ali no mundo. Eu irei provar da ira do Senhor. Por isso que cada vez mais que eu busco o Senhor, mais a batalha é grande. Mas o Senhor diz: tem de bom ânimo. Porque eu seria hipócrita se eu falasse que eu já estou no nível de santidade para se encontrar com o Senhor. É claro que nós cristãos devemos ter fé e crer no Senhor Jesus. Mas nós devemos também saber que nós, enquanto estivermos nesta terra, nós estamos sujeitos a qualquer momento pecar, porque nós somos carnais, e o Senhor tem nos ensinado que quando a gente perceber que a gente está achando que já está numa boa condição para entrar na glória, aí onde que nós devemos se preocupar, porque tem algo de errado aí.
Aí você deve me perguntar, por que, irmão, que nós devemos se preocupar quando nós achamos que estamos já numa boa condição de entrar na glória? Porque a Bíblia diz que nós vivemos num mundo onde as pessoas nos rejeitam, onde as pessoas nos perseguem, onde as pessoas não aceitam a nossa presença ali junto com eles. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, somos pessoas que falamos diferente, somos pessoas que falamos de um Deus que Ele tem nos exortado, nos corrigido, nos educado para que nós possamos em breve estar no lugar santo. Mas muitas das pessoas estão se acomodando, acham que indo à igreja já estão num nível de santidade que se o Senhor voltar agora, essas pessoas subirão. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, se você está nesse nível de santidade que nem você acha que tem, se eu fosse você, orava mais, se preocupava mais, porque a Bíblia diz que muitos acharão que já estão numa perfeita situação e no grande dia serão lançados da presença de Deus. Veja a parábola das 10 virgens. As 10 virgens era prudente? Diante do olho humano até sim. Mas o que acontece? 5 delas tinham se preparado e 5 não. E quando o noivo chegou, elas achavam que as condições que elas tinham se preparado dava para se encontrar com o noivo, e quando o noivo chegou, elas foram 5 delas reprovadas. E eram as pessoas que achavam que eram honestas. Diante do olho humano até parece ser justo, mas e diante do olho de Deus? Quem você é diante de Deus? O que você tem feito para Deus? Quantas vezes você tem pedido perdão a Deus? Quando você vai no templo, qual é o teu objetivo de ir no templo? Muitas pessoas dizem, eu vou ao templo para adorar o Senhor, mas quando chega lá não adora. Fica de conversinha com a irmã do lado, fica de conversinha com o irmão do lado, fica até mesmo defamando, falando de trabalho, falando de problema, falando de dificuldade, pessoas até mesmo levando algo que não é digno de você estar ali se expressando para o seu irmão dentro do templo, porque ali é um momento de adoração. Você tem que apresentar a Deus. A Bíblia diz, confesse a tua necessidade diante de quem? De Deus. É Ele que tem o poder, é Ele quem pode fazer algo na tua vida, é Ele quem pode transformar, é Ele quem pode restaurar, é Ele quem pode libertar e também quem pode salvar. Mas o erro que nós cometemos no dia de hoje é pessoas que acham que pode confessar suas coisas a qualquer um. Tem pessoas que se denomina cristão, mas confessa o que você pensa, os seus objetivos a pessoas que não são cristãos. E aí onde começa a vir as dificuldades, as perseguições, as tribulações, e não sabe por quê. Tem muitas pessoas do mundo que estão torcendo pela derrota de muitos cristãos. Eu estava evangelizando para algumas pessoas e eu fui barrado porque as pessoas se sentiram incomodadas, dizendo, por que toda hora você quer falar, ou toda hora você quer que as pessoas ouvam a palavra de Deus? Irmão, sabe o que eu aprendo? Que as pessoas que se denominam cristão, elas deveriam ser mais sensíveis para ouvir a palavra de Deus. Porque as pessoas deixam de aprender cada vez mais o que o Senhor quer ensinar a cada um de nós. Eu acho muito bom, irmão, quando eu me encontro com uma pessoa que tem conhecimento muito profundo dentro da palavra de Deus. Eu fico ali observando, eu pergunto, para que eu venha aprender cada vez mais. Mas tem pessoas que ficam com raiva quando nós estamos falando de Jesus para elas. Às vezes tem cristão do nosso lado que se denomina cristão, e a gente convida, vamos evangelizar. E tem pessoas que ficam defendendo pessoas que estão no mundo e rejeitando a nossa evangelização. Dizendo que tem uns crentes que não param, toda hora fica importunando o povo.
Irmão, deixa eu te falar uma coisa, se você não evangeliza, não atrapalhe quem quer fazer a obra do Senhor. A Bíblia está dizendo no verso 10 de Mateus 5, dizendo assim: bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Ou seja, você que não está sendo perseguido, não é que é errado, mas você precisa se movimentar, meu irmão. Você precisa pregar a palavra de Deus. Você tem que parar de ficar fazendo ou criando contenda entre irmãos e irmãs. Você precisa focar mais na palavra de Deus e fazer o que o Senhor tem ensinado, que é ir pregar o evangelho a todo mundo e a toda criatura. E o Senhor diz mais ainda, no verso 11: bem-aventurados sois quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disser tudo o mal contra vós por minha causa. Quanto sofrimento nós não tem passado quando nós queremos falar de Jesus para algumas pessoas. Hoje mesmo, hoje, não foi ontem, hoje, eu estava falando de Jesus para 2 jovens. E o Senhor tem uma forma de usar cada um para evangelizar. Não é a forma que Ele me usa, Ele pode usar você de outra maneira. Mas o que acontece? Eu tenho que fazer conforme o Senhor tem me usado. E teve uma pessoa que falou para mim que a forma de eu pregar, ou seja, de eu abordar as pessoas, ele não aprovava a minha forma de abordar as pessoas. Porque eu era muito severo, eu pregava com muita... mostrando as pessoas como se eu estivesse apontando os erros das pessoas para depois ensinar a palavra de Deus. Eu falei: irmão, você precisa aprender uma coisa. Antes de eu evangelizar alguém, eu converso com as pessoas. Primeira coisa, quantas vezes eu evangelizei você e cheguei apontando os seus defeitos? Ele disse: nenhuma. Eu falei: por isso mesmo, que você era para estar ciente disso. Quantas vezes eu tenho falado de Jesus para você? Eu falo de Jesus todo dia para você, mas você até o momento não tem recebido a palavra. Por quê? Porque as pessoas, elas não aceitam o evangelho e elas ficam importunando e causando rebeldia para que as pessoas também não aceitem. Por isso nós temos que estar muito atento nessa cilada da qual Satanás tem criado. Porque senão, através de uma pessoa, nós perdemos 2 ou 3 que poderiam se converter ao evangelho de Jesus Cristo. E nós não fomos chamados para ser juízes nem para maltratar ninguém. Mas a palavra de Deus diz, ela deixa bem claro que a palavra é como uma espada de 2 gumes. E nós vamos ver isso que está escrito em Hebreus. Glórias a Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus vai dizer em Hebreus. Louvado seja. Aleluia. Hebreus capítulo 4. Se você tem uma Bíblia, pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Aleluias. Glórias a Deus. Hebreus 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso que as pessoas, quando nós evangelizamos, muitas delas não recebem a palavra, porque elas acham a forma carnal delas compreender que nós estamos apontando o defeito delas, que nós estamos, julgando elas. Mas não é. A palavra de Deus deixa bem claro que ele diz: olha, eu a ninguém julgo. O próprio Jesus diz: eu a ninguém julgo, mas a minha palavra é quem vos julgará.
A palavra de Deus nós já vimos que é uma espada. Se você tem algum erro, meu irmão, se você tem algo sobre você que precisa ser consertado ou ser corrigido, pode preparar o lombo, meu irmão. Porque o Senhor deixa bem claro em Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse 3, vamos ver. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 19. Se você tem uma Bíblia, pode acompanhar. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Seis, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor deixa bem claro que Ele nos exorta, nos corrige, para que cada um de nós se conserte e venha o arrependimento. Caso contrário, nós sofreremos a ira de Deus no castigo eterno. Quantas pessoas hoje no templo não estão indo mais em culto de ensinamento porque elas não toleram ser exortada e nem até mesmo disciplinada. Mas se você quer ser um cristão cada vez mais aperfeiçoado diante da presença de Deus, é necessário que você ouça os ensinamentos da palavra de Deus. Não só ouvir, mas também ser praticante. Tem muitas pessoas que vai ao culto e volta do culto e não entendeu nada do que foi pregado, do que foi dito naquele culto. Tem muitas pessoas que entram no culto, até mesmo não dá nenhum glória a Deus. É necessário que o pastor ou o pregador da noite fique pedindo, até mesmo implorando, para que as pessoas se alegrem e dêem glória a Deus. Mas se você se denomina que você é um verdadeiro cristão, você precisa mudar os seus conceitos. Você precisa obedecer mais os ensinamentos do Senhor, porque toda honra e toda glória é dele. Nós já vemos que dificuldade nós vamos ter, perseguições, rejeições e sofrimento teremos, e aflições nessa terra também teremos. Porque nós servimos a um Deus que não é pertencente a esta terra, mas sim a um Deus de cima. É um Deus do céu, o Deus da glória, a quem amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos que nele crêem não pereçam, mas que venham ter a vida eterna. A Bíblia vai dizer mais que o Senhor disse: olha, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, ou seja, quando perseguir por conta de mim. Porque exortai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. O Senhor está dizendo: a recompensa de vocês será muito grande. A recompensa de vocês será muito grande na glória, quando vocês, por essas provações, por essas dificuldades que vocês enfrentarem, mas se vocês perseverar firme e não desanimar e não abandonar a fé, mas sim for até o fim, grande será o vosso galardão. Jesus, ele nos ensinou o caminho que nós devemos seguir. Mas um dos seus discípulos pergunta para Jesus, dizendo: mestre, não sabemos o caminho. Como nós poderemos ir por esse caminho? Onde está escrito isso? Em João 14. Vamos lá. Eu estou só fazendo um resumo, mas eu vou ler corretamente para os irmãos. João 14. Vamos aprender o que a palavra de Deus vai dizer. João 14. Aleluias. Glórias a Deus. Disse-lhe um dos discípulos de Jesus, chamado Tomé. Disse assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho.
Como poderemos saber, Senhor, o caminho para que nós possamos ir depois que o Senhor for? Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus complementa mais dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmão, eu não sei qual os caminhos que você tem pegado, mas tenha certeza que o único caminho que vai te conduzir à vida eterna é Jesus Cristo. Se você não tiver com Ele, se considere que você está debaixo da ira de Deus, meu irmão. Nós já leu em João 3:36 algo interessante. Por isso eu quero compartilhar mais uma vez com os irmãos, para que os irmãos venham recapitular o que já foi lido em vídeos anteriores. No capítulo 3 de João, versículo 36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Ou seja, aquele que não aceitar o Senhor Jesus Cristo, estes não terão vida eterna. Uma coisa é você dizer que conhece a Deus, que sabe quem é Deus. A Bíblia diz bem claramente que Satanás sabe que Deus existe, e mesmo assim ele não se converte. Por quê? Porque ele já foi julgado e condenado. Está esperando só o dia do cumprimento para que ele venha ser lançado ao inferno com os seus demônios e seus anjos, aonde será também lançado o falso profeta, o anticristo e também a besta. Ou seja, muitas pessoas dizem que sabem quem é Deus, mas não honra a Deus, não busca a Deus, não teme a Deus. Como poderei, a Bíblia diz em Romanos, vamos aprender lá, aleluias, Romanos, deixa eu recapitular aqui. Hebreus, não é Romano, Hebreus, capítulo 2, versículo de número também 2, Hebreus 2, versículo de número 2 e versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentamos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. O que a palavra de Deus está dizendo? Se os anjos, porque a palavra falada pelos anjos permanece firme, toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição, ou seja, receberam a sua devida recompensa, que seja para a destruição como para a salvação. Imagine só nós como escaparemos de uma tão grande salvação que foi anunciada primeiro pelo quê? Pelo nosso Senhor. Se os anjos, quando pregaram, e aqueles que desobedeceram receberam o seu castigo, como nós escaparemos de uma pregação, de uma palavra ensinada diretamente do próprio Deus? Para onde nós iremos, meus irmãos? O que acontecerá conosco? O que será de cada um de nós? Você já parou para pensar nisso? Você já leu a Bíblia com atenção para que você aprendesse a respeito da palavra de Deus?
A palavra de Deus é o manual para que nós viva de acordo com o que o Senhor quer que nós vivamos nessa terra, como se nós estivéssemos já no céu. Tem pessoas hoje que estão vivendo de qualquer jeito ainda. A Bíblia diz que o Senhor não tomará nenhum por inocente. Nenhum por inocente. Porque cada um que pecar diante do Senhor e rejeitar o Senhor, receberão a sua devida recompensa, que seja para o castigo eterno, como também receberão para a vida eterna. Se você é uma pessoa que quer e quer de todas as maneiras morar na glória, o momento é a glória de você se consertar. Faça uma análise da sua vida. Se o Senhor voltasse agora, para onde você iria? Pare para pensar nisso, porque o tempo está chegando ao fim. Eu sou pecador e falho, e eu sou justificado não é pelas minhas obras, mas sim por Cristo Jesus. Nós precisamos saber que nós somos salvos é pela graça de Deus. Não é porque nós somos bons, mas sim por Ele. Por isso nós não devemos olhar e se justificar nas outras pessoas, mas se nós devemos ter um compromisso sincero e verdadeiro com o próprio Deus e parar de viver de doutrinas e ensinamentos que não está de acordo com a palavra de Deus. Porque quem foi à cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida foi Jesus Cristo. Ninguém foi à cruz para nos salvar senão Jesus Cristo. E como nós já lemos, ele afirmou que aqueles que receber o Filho terá a vida eterna. Mas porém aqueles que não receber e não o conhecê-lo, não verás a vida. E assim permanecerá sobre aqueles que rejeitaram o Filho a ira de Deus. Você pode pensar neste momento, quantas pessoas não serão lançadas no inferno por não aceitar o Senhor Jesus Cristo? Você saia na rua, olhe. Quando você vai para o seu trabalho, vai olhando para cada pessoa. As pessoas, cada uma buscando seus próprios interesses, todas as pessoas. Quantas pessoas têm lembrado do Senhor? Quantas pessoas têm orado ao Senhor? Quantas pessoas têm cada vez mais se esforçado para buscar o Senhor? Você fica vendo o jovem hoje, o jovem não querendo nada com Deus. Você fala de Deus para ela, as pessoas não estão nem aí. É como se as palavras fossem palavras vazias, palavras que não dá nenhuma motivação. E a Bíblia diz que aqueles que rejeitarem o Senhor, está escrito em Salmo capítulo, se não me falha a memória, meus irmãos, capítulo 9, versículo de número 17. Vamos confirmar se é. Salmo 9, versículo 17, exatamente. Salmo capítulo de número 9, versículo 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecerem de Deus. Você pode imaginar quantas pessoas, até mesmo da nossa família, meus irmãos, serão lançados no inferno por não aceitar o Evangelho de Cristo, por não aceitar o sacrifício de Jesus. Mas elas não terão argumento diante de Deus dizendo que não conhecia a palavra, porque a palavra está sendo pregada a todo tempo, todo momento. Aonde você vai tem alguém na praça falando de Jesus, no rádio tem alguém falando de Jesus, nas redes sociais tem alguém falando de Jesus, nos canais de TV tem alguém falando de Jesus, no seu vizinho tem alguém falando de Jesus. Você não terá argumento para dizer que não sabia, que não conhecia. Quantas pessoas se denominam cristão em outras denominações, onde adora muitos deuses,
que não lê a sua Bíblia. Busque enquanto pode se achar, diz a palavra do Senhor. E para encerrar, meus irmãos, aleluias, para nós estarmos encerrando, glória a Deus, diz assim, aleluia, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Como eu já falei, nós devemos cada vez mais se alegrar quando as pessoas nos rejeitar. É sinal que nós estamos andando no caminho certo, mas tenha calma, preste muita atenção. Não é que as pessoas nos rejeitam também, que nós também venhamos entender. Eu falo de acordo com a palavra. Tem muitas pessoas que dizem, irmão, eu estou sendo perseguido demais, eu estou sendo rejeitado. Mas às vezes é até mesmo pelas nossas atitudes, pela forma de nós agir, e não pelas obras de Deus. A Bíblia está dizendo aqui que é quando você for perseguido em estar fazendo a vontade de Deus. Não é? Tem muitas pessoas no mundo mesmo, o mundo está completamente tão vivendo num mundo depravado, que as pessoas mesmo no mundo estão tendo perseguições, para que elas reconheçam sobre elas que elas acham que estão numa boa condição. Eu estou sendo perseguido porque eu estou diante da presença do Senhor. Tem muitas pessoas que nem estão diante da presença do Senhor e estão tendo as mesmas perseguições. Estão sendo injustiçadas, estão sendo enganadas, estão sendo manipuladas. São pessoas que nem buscam a Deus, também estão passando pelas mesmas coisas. Mas o Senhor nos alertou que esses ensinamentos são para as pessoas que têm compromisso com Deus, que buscam a Deus, que temem a Deus, que querem andar em santidade, que querem praticar a justiça de Deus. E, sobretudo, evangelizar a palavra de Deus. O Senhor está falando para essas pessoas, para os seus discípulos, dizendo, bem-aventurados sois quando sofreres perseguições. Por quê? Por conta da justiça. Você acha que tem pessoas no mundo que lá estão praticando justiça? As pessoas estão vivendo de qualquer jeito. Pessoas que compram algo pelo um preço e querem tirar o sangue do outro. São pessoas querendo até mesmo, como é que se diz? Estão pregando muita heresia para tirar os seus próprios, suas próprias vontades ali, sugando as ovelhas, pregando algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, praticando iniquidade, onde tem muitas pessoas que vê essas heresias, esses falsos ensinamentos, e já começa a dizer, se for para mim ir para um lugar desse, para ficar da mesma forma, eu não vou. E aí onde a Bíblia deixa bem claro que essas pessoas que fazem isso, que fazem com que a palavra de Deus venha a ser escarnecida, a Bíblia diz, não se engane, o Senhor Deus não deixa se escarnecer. Está na hora, meu irmão, de nós tomar iniciativa, de nós sermos verdadeiros cristãos, não olhar no sentido as coisas carnais, mas sim ter mais uma visão espiritual, porque o nosso tempo aqui está chegando ao fim. E a Bíblia diz que assim como aconteceu nos dias de Noé, que quando eles vieram perceber que o Senhor estava vindo com juízo sobre eles, aí eles lembraram que Noé tinha anunciado, mas eles não quiseram. Quando correram para a arca, a porta estava selada, ou seja, trancada, e nenhum homem pôde abrir. Em Sodoma e Gomorra, os anjos do Senhor foram lá, pregaram lá, e aquelas pessoas não quiseram. Mas quanto a que aceitou, eles tiraram de dentro da cidade. E quando tiraram de dentro da cidade, choveu fogo sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que quando o Senhor der ordem aos seus anjos, eles virão à terra e buscarão cada um que estão perseverando, que estão buscando a presença do Senhor. Você pode imaginar se o Senhor voltar hoje e você não subir?
se os anjos do Senhor não te levar para junto dele, você vai ver quão desprezível você teve com a presença de Deus, achando que estava numa boa condição e verdadeiramente você não estava. Por isso é momento de você orar mais, é momento de você buscar mais, e é momento de você praticar justiça. O que é justiça? É mostrar que realmente você é um cristão. Parar de causar contenda, parar de ficar de briga, parar de você ficar falando da vida alheia, parar de você ficar falando até mesmo do seu pastor, dos irmãos que congregam com você. É tempo de se santificar. Isso serve para quem? Para mim também. Porque eu estou num mundo totalmente depravado, mundo, cada um querendo tirar suas próprias vontades. Cada um querendo se lucrar da melhor forma. Por isso que hoje nós vivemos do jeito que está. A igreja divididas, pessoas querendo derrubar os seus pastores, pessoas querendo derrubar os obreiros, pessoas querendo ser o centro das atenções. Muitas pessoas ficarão, mas o Senhor deixa bem claro, aqueles que perseverar buscando o Senhor. Sabe o que a Bíblia diz em Oséias? Só para mim concluir aqui, Oséias, você tem uma Bíblia e você gosta de aprender, se você marcava, que é de suma importância essa palavra. Oséias capítulo de número 6, Oséias 6, verso 3, que o Senhor nos ensinou que nós devemos ser um cristão sincero e verdadeiro e fazer o quê? Se conformar já com o que temos? Não, a Bíblia diz assim: e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha que maravilha. Ele diz, não é se conter com o que você tem, mas sim continuar conhecendo e cada vez mais se aproximando em conhecer o Senhor. Está entendendo? Onde é que está escrito isso? Oséias capítulo 6, versículo 3. Leia. Nós devemos cada vez mais buscarmos aprender do Senhor e se aproximar dele. Porque caso contrário, nós seremos deixados no grande dia do Senhor. E não é isso que o Senhor quer. Porque a Bíblia diz em Ezequiel que Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio e do pecador. Mas Ele quer que todos se arrependam e se convertam, para que tenhas a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Mas quando nós falamos de Cristo Jesus, as pessoas acham que Jesus é o inimigo das pessoas. Muitas pessoas não aceitam, muitas pessoas o rejeitam. E Jesus disse, aqueles que me rejeitarem, eu também o rejeitarei no grande dia. Por isso é momento, irmão, se converta, se arrependa, busque o Senhor. Se tem algo em sua vida que precisa se consertar, se conserte, persevere. O Senhor diz, na perseverança é que ganharei a vossa alma. Ou seja, é fácil? Não é fácil. Porque cada um deve tomar a sua cruz e seguir adiante. E não desistir, mas sim perseverar até o fim. Que assim será salvo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te livre de todo mal. Que você venha em breve está diante da presença do Senhor, exaltando, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. Porque o Senhor está voltando, meus irmãos. Não sabemos quanto tempo mais teremos. Que você já esteja na presença dele quando ele vier. Que o Senhor te abençoe. Não deixe de compartilhar este vídeo. Compartilhe, siga a nossa página. Se você gosta de navegar no YouTube, não deixe de se inscrever na nossa página lá no YouTube. Se inscreva, porque praticamente quase todos os dias tem vídeos novos da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.